Olá, olá, então juntem-se a nós e contem-me já uma coisa. Vocês sabem ler rótulos? Vocês leem os rótulos? Eu até hoje não percebi assim muito, mas convidei duas pessoas que acho que percebem um bocadinho mais do que eu. A Margarida Bica, que é nutricionista e investigadora, mestre em saúde pública, consultora na Organização Mundial de Saúde, e também a professora Conceição Calhau, professora catedrática na Nova Medical School, onde coordena a licenciatura em Ciências da Nutrição e que se vai juntar a nós em mais um episódio de Conversas com Química da Unilabs. Muito obrigada pela vossa presença e bem-vindas. Vocês sabem ler rótulos? Costumam lê-los quando vão ao supermercado? É uma preocupação que têm? Professora? Pois eu acho que isso já está no nosso ADN, não é? Sim. Que numa conversa de química, exatamente a avaliação da rotulagem ou a informação que está no rótulo é uma avaliação química, e já vou também explicar porque é que faço esta referência, mas é fundamental naquilo que são os alimentos embalados e que têm esta informação, é fundamental interpretar, é a informação que me vai ajudar a decidir se vou ou não adquirir aquele produto. Claro que pela minha formação há alguns alimentos que já nem sequer necessito de ver o rótulo ou nem sequer vou procurar a sua composição nutricional, mas isso é fundamental e faz parte do nosso dia-a-dia na decisão das escolhas. Que alimentos é que já não vai procurar, professora? Há um conjunto de alimentos que obviamente não fazem parte da minha... Refrigerantes? Provavelmente não, principalmente porque também já consigo adivinhar. Isso é uma das questões que eu acho que é importante nós ajudarmos o consumidor, que também há uma informação para além daquilo que é composição química, aquilo que está disponível na informação nutricional, que às vezes está em tamanho mais pequeno ou que está de uma forma muito corrida, que diz respeito aos ingredientes, que é, por exemplo, em relação aos refrigerantes, e passando a explicar o que é que na prática pode querer dizer, muitas vezes nós vamos já olhar para o açúcar, para além das calorias, que também é importante que se passe esse patamar, porque mais importante que as calorias há muitas outras, há outro detalhe que acaba por ter mais importância na decisão, mas muitas vezes estamos focados na quantidade de açúcar e hoje em dia existe uma outra variável que para mim tem ainda maior importância, que é a presença dos adoçantes artificiais não calóricos ou dos adoçantes que não são calóricos, e portanto muitas vezes isso também vai pesar muito na minha decisão, neste caso na decisão de não adquirir aquele produto. Portanto, os alimentos ultraprocessados provavelmente não fazem muito parte da minha cesta de compras. Sim. Margarida Bica, tu costumas olhar para os rótulos ou dás por ti às vezes a não olhar? Acho que concordo totalmente com a professora, exatamente, Conceição Calhau. Nós primeiro, na verdade, já conhecemos muitas vezes a composição de certos produtos e, tal como a professora Conceição Calhau, quando referiu, os alimentos ultraprocessados não fazem parte, e muitas vezes já fiz esse exercício, às vezes a pedido de amigos ou de familiares, mas então encontra-me este produto uma composição melhor, e na verdade nessa gama de produtos, por mais que nós olhemos para o rótulo, pesquisemos na lista de ingredientes, é muito difícil conseguirmos encontrar uma solução melhor, e muitas vezes estes modelos de rotulagem simplificada que temos na frente das embalagens, que vêm para ajudar o consumidor, porque tal como referido, sabermos ler os rótulos é fundamental e é uma ferramenta que os consumidores têm que ter para poderem fazer escolhas alimentares mais saudáveis e adequadas aos seus próprios interesses, mas muitas vezes estes modelos que tentam encontrar o melhor, ou seja, comparam dentro da mesma gama, atribuem uma classificação dentro da mesma gama, muitas vezes, às vezes até nos estão a induzir em erro, porque pode haver um ou outro que tem uma melhor classificação, quando nós sabemos que nesta gama de produtos, nestes alimentos ultraprocessados, dificilmente encontraremos produtos que, como a professora Conceição Calhau referiu, que eu gostava que entrassem no meu carrinho de compras. Para quem não está familiarizado com o termo ultraprocessados, o que é um alimento ultraprocessado? Portanto, é um alimento que tem uma série de aditivos e um processamento que vai além daquele que é o normal, mas se calhar neste caso passo a palavra à professora Conceição Calhau, que tem sem dúvida um maior conhecimento. Sim, aliás, esta pergunta até é importante esclarecer, até porque na indústria alimentar nós podemos ter opções que são importantes e, portanto, um alimento processado não é necessariamente mau. Agora, um ultraprocessado, se estivermos a falar num alimento, como dizia Michael Pollan, que é um jornalista americano e que no
no fundo é muitas vezes até referido, para desmistificar ou simplificar toda esta questão da alimentação, é nunca coma nada que a sua avó não reconhecesse como alimento, ou nada que tenha mais do 4 ou 5 ingredientes. Portanto, quando passamos este patamar da sofisticação, muitas vezes podemos estar a falar de alimentos que de facto não são desejáveis. E basta pensarmos, por exemplo, naquilo que são os alimentos da área da charcutaria, que aí seriamente estaríamos a falar não só do problema do sal, como do problema que pode ser a presença de compostos com carcinogenicidade. Mas ler rótulos é uma coisa, interpretar os rótulos é outra, e essa de facto pode ser uma das suas questões, porque uma informação nutricional é o que lá está, mas depois o que é que o leitor consegue retirar dali? Porque muitas vezes os valores são valores que não dizem quase nada ao consumidor. O saber que tem 1,9 de sal não quer dizer, ou provavelmente não vai se traduzir numa influência para a sua decisão. E acho que um dos papéis importantes que o Programa Nacional de Promoção da Alimentação Saudável, da Direção-Geral de Saúde, também fez, foi de facto arranjar ferramentas para a descodificação dos rótulos. E esta descodificação dos rótulos tem aqui um papel muito pedagógico, porque não só vai ajudar a interpretar, ou seja, numa decisão de 1,9 de sal por 100, provavelmente já está na zona vermelha, portanto não é uma boa decisão, não é um bom alimento, mas sobretudo a descodificação dos rótulos vem chamar a atenção para aquilo que é prioritário. É prioritário não são as calorias, mas é prioritário a gordura total, a gordura saturada, o açúcar e o sal. Portanto, estas são as 4 prioridades, e isto vem muito também reforçar a importância da qualidade nutricional. Claro que depois para a saúde é importante a hora que comemos, portanto a distribuição ao longo das refeições, mas a qualidade nutricional ainda mais do que a quantidade, e ainda muito mais do que reduzir os alimentos a calorias, que acho que já não estamos nesse patamar, mas acho que esta discussão sobre a informação nutricional é cada vez mais importante, porque acho que existe esta informação nutricional, mas o consumidor muitas vezes tem o apelo para o valor calórico, começa já a ter alguma curiosidade relativamente ao açúcar, até porque depois já conseguimos ver isto na frente das embalagens, que é sem adição de açúcar ou sem, já não estamos na fase do sem colesterol, que já passamos, já não vende, mas é o sem lactose, o sem glúten, o sem açúcar, exato. E portanto no fundo também já vem reforçar aquilo que eventualmente move, do ponto de vista do marketing, o consumidor, e portanto eu acho que todo o esclarecimento ou discussão pública que exista nesta área é muitíssimo importante. Sim, há pessoas que se dirigem aos rótulos por questões de saúde, para saber, como a professora dizia, se tem glúten, se tem lactose, mas ler rótulos não é só para quem tem doenças, para quem tem alergias, para quem está a fazer dieta para um casamento, é para ler sempre. Ou para a praia. Não, de todo. Aliás, a informação nutricional e depois a interpretação desta informação nutricional deveria fazer parte do nosso dia-a-dia. Sim. Aliás, a importância da alimentação é consensual de que tem muito impacto na saúde, e portanto é uma questão de saúde, não é uma questão de moda, e muito menos sazonal. Sim. Porque esse exemplo que deu é um exemplo que todos nós conhecemos, exemplo clássico, sim. Que é, começam a aparecer os temas das dietas ou os temas da alimentação quando começa a chegar o verão, e obviamente que a preocupação de saúde também não é relativamente às doenças, ou seja, nós temos que preocupar-nos em prevenir e não propriamente quando já estamos doentes, mas nesses casos, obviamente que essa tem que ser uma preocupação, essa já é emergente. Portanto, primeiro ponto assente, o ver o rótulo é para quem quer comer melhor. E eu, para esta conversa, aprendi uma coisa elementar, que é o primeiro elemento que nos aparece numa tabela nutricional é o mais importante. Na lista de ingredientes? Sim. O que tem em maior quantidade. Isso, por acaso, é um excelente ponto no sentido de uma dica para Sim. quando lemos os rótulos, a lista de ingredientes vem por ordem decrescente, ou seja, o primeiro ingrediente é aquele que está em maior quantidade. E, portanto, nessa perspectiva, para além de termos muitas vezes na frente da embalagem, e chamar a atenção que para ter estas alegações nutricionais, no sentido de ter baixo valor energético ou menor teor de gordura ou de açúcar, existe regulamentação a nível da União Europeia que determina quais são esses valores a partir dos quais é que nós podemos efetivamente colocar essas alegações, e portanto acho que isso também é importante, tanto essas de nutricionais como alegações de saúde estão regulamentadas, e portanto quando aparecem no rótulo têm que cumprir uma série de critérios e de requisitos para o ter.
essa questão da lista de ingredientes é também um tópico importante e reforço também o que a professora Conceição Calhão referiu do descodificador de rótulos, que basicamente podem aceder através do site do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável da DGS, que tem 3 níveis, baixo, médio e alto, com cores, um bocadinho parecido como nós temos o semáforo nutricional em alguns alimentos, ou seja, o verde está com um nível bom, o amarelo médio, ou seja, devemos limitar o consumo, ou seja, não ser tão frequente, e o vermelho limitar definitivamente. Isso também nos ajuda a interpretar os rótulos nesse sentido. Isso é uma excelente ferramenta que podem colocar no telemóvel e levar para todas as compras, porque nem todos os alimentos têm já na frente da embalagem essa ajuda. Alguns um retalhista português já tem essa informação, mas outros não, e portanto é uma excelente ferramenta para uma leitura mais fácil. E depois, claro, se virmos que o açúcar ou qualquer outro aditivo, ou açúcar escondido, ou seja, outras denominações para o açúcar, estiverem nesses primeiros ingredientes, é por si só já um sinal de alerta. E só, se me permite acrescentar, que é quando, para aquelas questões que estávamos a referir, das alergias, das intolerâncias, normalmente certos tipos de ingredientes, nomeadamente cereais que contenham glúten, crustáceos, uma série deste tipo de ingredientes que podem provocar, ter algum efeito nocivo para a saúde, normalmente têm que aparecer ou a negrito ou destacado. Sim. Portanto, a lista de ingredientes é também uma excelente fonte dessa informação. Tocaste aqui num tópico interessante, que é: há outras denominações para açúcar. Quais são elas? A lista é imensa, mas xaropes, glicose, frutose, açúcar invertido, dextrose. Tem muitas formas de aparecer a glicose, não é? Glicose, sacarose, que aliás é uma das coisas que às vezes, do ponto de vista químico, faz sentido quer dizer, para quem está mais a par, obviamente vai perceber. Mas, por exemplo, muitas vezes nós temos um produto que diz, ou refere na própria embalagem, é próprio para diabéticos, ou, que agora já provavelmente não se atrevem a escrever, mas ainda vemos muitas vezes, com muito destaque, não contém açúcar. O não contém açúcar, quimicamente, pode querer dizer não contém sacarose, mas se tiver a adição de frutose, ou se tiver a adição de malta, portanto, uma outra forma química para a glicose ou para a frutose, acaba por ter na mesma aquilo que menos se espera, mas não tem aquilo que é o designado quimicamente açúcar, que é a sacarose. Portanto, muitas vezes é preciso ter já algum critério mais científico para interpretar aquilo que vem na própria rotulagem. É de facto difícil, porque há aqui também muito marketing em que acaba por... E parece que a palavra light é uma das palavras mais marcantes no marketing de alguns alimentos, e há pessoas que se deixam enganar por esta palavra, que nem sempre significa que tem menos açúcar, ao contrário do que possam pensar. Aqui dá-se o caso de haver alimentos que diz light e depois vira-se e vemos a tabela nutricional e o açúcar é a primeira ingrediente que em relação vemos. Aos produtos magros, aos produtos light, e aquilo que é que é mais apelativo é o sem açúcar e é o sem gordura. Portanto, nós no fundo no mercado provavelmente temos 2 gamas em que são muito target para o consumidor que procura produtos que pode consumir de uma forma mais livre, isto do ponto de vista emocional. Mas a verdade é que aí eu tenho algum viés de opinião, mas é uma opinião que, apesar de ser uma convicção, é fundamentada na ciência, que não tenho assim muito para dizer de forma positiva dos produtos magros. Porque se falarmos, por exemplo, isso acontece muitas vezes nos laticínios, aquilo que será uma substituição de gordura, portanto passou de meio gordo a magro, a diferença de quantidade absoluta de gordura não é muito grande. Portanto, nós não vamos ganhar muito mais porque retiramos um bocadinho de gordura. E depois aí temos 2 consequências. A primeira, portanto, quando há substituição, quando há retirar um bocadinho de gordura no produto, nós podemos estar a fazer 2 coisas negativas. Uma é retirar vitaminas lipossolúveis, porque as vitaminas lipossolúveis, a vitamina A, a vitamina D, a vitamina E, a vitamina K, estão na fase lipídica do alimento, o que significa que eu, quando diminuo a quantidade de gordura, estou necessariamente a retirar também estas vitaminas. E depois, em muitos alimentos,
alimentos e eu estou ainda com gordura no alimento, o que significa que eu tive que adicionar emulsionantes para conseguir ter adicionado água, porque retirei gordura, mas aquela água à restante gordura do alimento não se mistura e, portanto, para eu conseguir emulsionar, eu vou ter aditivos que são emulsionantes, que neste momento já se sabe que não nos fazem bem porque vão provocar uma alteração química também da estrutura das nossas membranas celulares a nível do intestino e, portanto, atualmente já temos uma enorme preocupação também num outro tópico, que em termos de saúde pública e de medicina e de ciência também já ouvimos muito falar, que é da flora intestinal, microbiota intestinal, e, portanto, temos ali uma alteração da própria permeabilidade intestinal, das bactérias intestinais e, portanto, uma exposição crónica a estes emulsionantes não tem dado bom resultado. Portanto, em relação a esse marketing, eu tenho muita resistência e acho que é importante também alertar o consumidor para procurar ter opções que sejam um bocadinho menos sofisticadas, mais vale comer menos de uma manteiga do que estar a comer uma manteiga onde metade foi posto adicionado água e, portanto, quem dá este exemplo daria outros e de facto acho que temos que passar a informar mais o consumidor do que é que aquele produto tem para ter aquele resultado. E o mesmo se passa em relação ao açúcar, que muitas vezes, e basta pensar também naquilo que são os leites fermentados ou os iogurtes em específico, se quando eu tinha, na minha idade da infância, um iogurte de morango era capaz de ter 5% de açúcar, 5 gramas por 100, hoje em dia já temos muita dificuldade em ter um iogurte com essa quantidade, seja de morango ou seja de outro aroma, e a maioria das vezes assim tem, porque fomos habituando o paladar a cada vez maior exigência do doce. E, portanto, quando temos um iogurte com esse valor de açúcar, tem adoçante. Portanto, diminuem no açúcar, mas colocam o adoçante para eu ter na mesma a adição ao doce respondida, portanto, tenho na mesma uma ativação dos receptores do doce, não sendo doce. Isso também tem consequências metabólicas, porque como o organismo, nós temos que pensar que o nosso organismo, biologicamente, ele está sempre preparado para aquilo que é a sobrevivência e, portanto, a sofisticação normalmente leva-nos a uma resposta não esperada. E a verdade é que, mesmo em termos da absorção intestinal do açúcar, já se sabe quando há estimulação dos receptores do doce e não entra o doce, portanto, não chega o açúcar ao intestino, mas há um estímulo do doce, o intestino torna-se mais permeável ao doce, ou seja, passamos a ter muito mais transportadores para a glicose a nível intestinal. Também já sabe que tem uma influência negativa, mais uma vez, nas bactérias intestinais. Portanto, todas estas alterações muito sofisticadas têm consequências, mas eu sei que há de facto uma enorme necessidade de reduzirmos o açúcar e isto vai ter que passar por uma fase transitória, eventualmente com uma substituição, mas temos que ter ações ao nível da saúde pública muito concretas. Margarida, acompanhas este viés científico contra o leite, contra os produtos mais? Sim, acima de tudo porque a evidência, apesar de lá estar, reforçar o que a professora Conceição Calhau diz, nomeadamente no que diz respeito, por exemplo, aos refrigerantes e aos edulcorantes, ainda não está muito clara quais é que são o impacto assim, a longo prazo e, portanto, também confesso que sou um pouco cética para já. Sim. Essas substituições, qual é a vantagem? Acho que acima de tudo temos que educar o paladar e acho que voltamos um bocadinho àquilo que referimos no início, que é se calhar os alimentos ultraprocessados que nos levam a uma maior procura por estes sabores mais salgados, mais doces, serem automaticamente limitados, não é? Um bocadinho a conversa mesmo do início, não é? Portanto, qual é a necessidade de eu beber um refrigerante quando posso beber água? Qual é a necessidade de eu ir procurar uns cereais ultraprocessados quando tenho aveia ou pão ou outros cereais? Ou seja, acho que se calhar a parte da educação e não tentar, através da rotulagem ou dos modelos de rotulagem simplificada, claro que queremos ajudar o consumidor a fazer escolhas mais saudáveis e melhores escolhas dentro daquela gama, mas não nos enganarmos, digamos assim, a achar que podemos escolher certos produtos naquelas gamas que à partida já sabemos que não os vamos encontrar. E olha, achas que podemos confiar sempre nos rótulos? A regulação aqui parece-me fundamental. Sim, e tu estando mais ligada às restrições de marketing alimentar, pergunto-te se o marketing é regulado devidamente.
Sim, ou seja, depende. Na verdade, nós temos diferentes países com diferentes restrições de marketing. Em Portugal nós temos uma lei muito forte, desde 2019, que restringe o marketing dirigido a crianças, a menores de 16 anos, em diferentes canais, televisão, rádio e mesmo nos meios online. Mas temos outros países, nomeadamente na América Latina, que quando incluem as restrições do marketing, têm também restrições ao nível do marketing nas embalagens. Isso também, a evidência e todas as políticas que têm sido implementadas nesta área demonstram a importância. Ou seja, por exemplo, quando nós temos os desenhos animados ou nas embalagens que associamos, às vezes temos desenhos animados que passam a representar certas marcas, ou então temos marcas que todos conhecemos das nossas infâncias, que são elementos característicos de uma certa marca e, portanto, existem vários países que limitam a utilização deste tipo de agora veio uma palavra em inglês, desculpa, de desenhos animados e deste tipo de imagens. Isso é fundamental. Agora, principalmente pela própria... Nós sabemos que as crianças, quando vão ao supermercado, também são agentes nas próprias escolhas. E aí também tocaram um bocadinho no ponto de, quando falamos de rotulagem, sem dúvida que isto devia ser um assunto mais premente na educação e nas escolas, para que nós saibamos ler rótulos, e mesmo quando tivermos esses modelos simplificados, seja através de semáforo nutricional, seja Nutri-Score, seja outros elementos, que saibamos também utilizá-los, não é? Um bocadinho aquela questão que falávamos de, dentro de cada categoria, o que nós queremos é saber ler rótulos no geral. Mas sem dúvida que essas imagens nos rótulos e a limitação da utilização dessas imagens tem um impacto grande, não é? Porque as crianças são atraídas e nos supermercados toda a organização, chama-se o nudge, ou seja, nós somos conduzidos a fazer certo tipo de escolhas, certo tipo de produtos estão sempre ao nosso nível dos olhos, estão no início, na entrada do supermercado. Ou à saída, não é? Exatamente, nas caixas, portanto, há uma série de medidas de marketing e de estratégias de marketing que nos fazem... Sim, já dei por mim a pensar, a sair do supermercado, ver aqueles chupas-chupas todos e pastilhas, pensar se isto não é um bocado criminoso naquele tempo de espera em que se calhar estamos com os níveis de açúcar em baixo. Sim, no fundo, um marketing dirigido a crianças, isto é uma convicção minha, e não é só uma convicção minha, vai contra os direitos das crianças. Contra vários direitos, o direito à saúde, o direito e até à exploração económica, não é? Porque nós estamos, no fundo, a atrair indivíduos que não têm uma capacidade ainda de conseguir discernir entre o certo e o errado, e nós adultos que somos influenciados. Portanto, todas estas estratégias que levem à aquisição deste tipo de produtos, que nós já sabemos que à partida serão os que já serão mais preferidos, é sem dúvida, do meu ponto de vista, não é certo. Sim. E vocês as duas já referiram que é preciso educar ou reeducar o paladar, e se calhar vamos ser mais bem-sucedidos se começarmos por educar o paladar das crianças, justamente. Sim, não é? Sem dúvida. E só também referir que certos tipos de... estes tais modelos de rotulagem simplificada, ou até uma maior atenção do consumidor ao rótulo, e medidas neste âmbito podem promover uma reformulação dos produtos alimentares, o que também, mais uma vez, não estou a dizer que não nos vamos enganar, não é? Há certos produtos que nós não devemos consumir com frequência, portanto, mesmo que estes produtos sejam reformulados, eles têm um limite até ao qual podem ser reformulados, mas a verdade é que a diminuição do teor de açúcar, não tendo só em consideração estas substituições que falámos até agora, mas uma melhoria do perfil nutricional do produto pode também ser interessante, e portanto este também é um tema importante nesse sentido, de chamar a atenção e de podermos refletir um bocadinho mais sobre a própria constituição do produto e como é que a podemos melhorar. Professora, há algum nome que assim que lermos num rótulo devemos imediatamente banir? Algum produto, sei lá, cancerígeno, alguma coisa que nos deve demover imediatamente comprar aquele alimento? Eu já ouvi falar muito mal, por exemplo, o glutamato maçódico. Monossódico ou maçódico, bem. Pois, em princípio, tal como já fizemos referência aqui, portanto, os alimentos processados são muito escrutinados, apesar de tudo, portanto, quer dizer, não só do ponto de vista analítico, como de fiscalização, portanto,
à partida só poderemos ter produtos que têm questões que não são prementes. Agora, a verdade é que se me perguntam o que é que poderá estar num rótulo que para si vai ser quase, não é, sinónimo de vermelho, ainda há bocadinho veio o exemplo daquilo que possa ser o mais vermelho, e que aliás está no descodificador de rótulos, que é um produto que tenha muita gordura saturada ou que tenha gordura trans, que também acaba por também ser obrigatório fazer essa referência na rotulagem, ou que tenha muito açúcar ou que tenha muito sal. Portanto, estas de facto são as questões que para mim são prioritárias, para além daquela que eu referi, que é quando não tem na identificação da quantificação química, porque não está nessa tabela, mas depois vou ler nos ingredientes e se tem adoçante, para mim, riscou por completo. Mas a verdade é que quando faz referência à questão de ter alguns compostos que são carcinogénicos, nós também sabemos, e isso também tem sido notícia, e a própria agência do estudo do cancro vem classificar alguns carcinogénios, e sabemos, por exemplo, que as nitrosaminas, desculpa, é por ter nitrosaminas, mas que as carnes vermelhas processadas são comprovadamente carcinogénicas para o homem. E portanto, porque tem, entre outros compostos, tem nitrosaminas, e sabemos que isso está associado ao cancro. Isso está normalmente na charcutaria. Sim. E portanto não vem a identificável como composto carcinogénico. Nós já sabemos que durante o processamento, a fumagem, elevadas temperaturas, compostos, alimentos que têm nitritos e que têm aminas secundárias vão ter a formação de compostos que são carcinogénicos. Queres acrescentar algum nome à lista dos banidos? Não quero acrescentar nenhum nome, quero só chamar a atenção para que tudo, no fundo, aquilo que foi discutido aqui, ou seja, um consumo excessivo destes produtos que está, ou que pode estar aliado a um consumo excessivo de calorias, depois terá, obviamente, um impacto a longo prazo no desenvolvimento de excesso de peso, obesidade e no desenvolvimento de doenças crónicas, nomeadamente diabetes, doenças cardiovasculares ou até em alguns tipos de cancro. E, portanto, no fundo, não nos focarmos apenas num alimento ou num ingrediente, mas no padrão alimentar ou na dieta, que não é a restrição calórica, mas sim o nosso padrão alimentar no seu todo. E, portanto, no fundo, claro que nós queremos aprender a ler rótulos e a escolher o melhor produto, mas qual é o nosso padrão no global? E aí temos, obviamente, aqui em Portugal, a promoção da dieta mediterrânica, que voltamos outra vez ao início na questão de que se a minha avó não identificava este produto ou um consumo maior de frutas, hortícolas, leguminosas, que muitas vezes são esquecidas, de cereais, menor consumo de carnes e principalmente carnes processadas e carnes vermelhas. Portanto, eu acho que, claro que temos que saber ler rótulos, interpretar rótulos e focar na educação, mas no fundo não eliminar por completo um ingrediente ou um produto, mas sim ter atenção ao padrão no seu todo. A partir do que parece melhor é comprar produtos não embalados, frescos, não industrializados, mas, por exemplo, quando nós compramos cenouras ou tomates cherry que vêm em embalagens e também tem lá a sua tabela nutricional, estaremos a fazer bem em comprar estes produtos supostamente saudáveis ao invés de comprá-los sem serem embalados? E eu acho que já estamos também a ter outras questões de sustentabilidade e que a própria dieta mediterrânica também promove a proximidade ao produtor e a própria sazonalidade, não é? Acho que, acima de tudo, no supermercado nós às vezes temos produtos e isso é uma questão que se calhar podemos ter facilmente atenção, e também existe uma série de materiais disponíveis sobre a sazonalidade, e quando não sabemos, acho que perguntar aos meus pais ou aos nossos avós a sazonalidade, acho que isso até é um bocadinho mais assustador quando de repente vemos um morango completamente fora da época. Isso a mim talvez mas no supermercado o embalado para mim é mesmo uma questão sustentável para se manterem saudáveis. Não, eu acredito mesmo que é só um desperdício de plástico e de outros recursos. Ok. Mas, por exemplo, em relação aos morangos, agora está muito na moda fazer, por exemplo, sangrias ou águas aromatizadas com os morangos que estão congelados, os frutos vermelhos que estão congelados. Esses frutos têm tantos nutrientes e são tão saudáveis como compramos os frutos fresquinhos da horta?
Mas depende da congelação, não é? Sim. Se é ultracongelação, se não é, como é que fazem? Porque muitas vezes a congelação pode ser uma forma de conservar e de manter, mas obviamente não será completamente igual ao fresco. Esta questão da embalagem que estava a perguntar parece até que muitas vezes pode deixar em desvantagem os que não estão embalados, não é? Porque no fundo o tomate, como deu o exemplo, quando está embalado e o outro que não tem informação, poderia estar em desvantagem. Muitas vezes nós podemos estar a falar de coisas diferentes, por exemplo, se forem produtos biológicos ou com a denominação de produto biológico, a partir da granel é sempre mais complicado, porque eu não tenho a garantia de que aquele produto a granel, que eu estou a comprar a granel, efetivamente é produto biológico. Mas isso vai tocar necessariamente na outra questão que ainda agora ouvimos falar, que é da sustentabilidade. Numa fase em que muitas vezes nós já ouvimos falar do plástico como sendo de facto aqui o vilão e que nos preocupa tanto do ponto de vista ambiental, a verdade é que muitas vezes eu assisto a que as pessoas deixam de beber água engarrafada por causa da questão do plástico, meramente por essa razão, mas depois de facto temos um carrinho de compras cheinho de plástico, é o aipo, é a cenoura, é o pepino, é tudo o que é hortícola ou fruta embalado em plástico, e realmente temos aqui uma contradição que parece difícil de resolver. Outra questão é quando os produtos vêm embalados por uma questão da própria embalagem ter um ambiente que está controlado e tem que ser embalado. Se não for isso, de facto, depois é uma questão difícil de gerir, não é? Sim, isso dos engarrafados e do plástico leva-me aos sumos naturais, em garrafas que também agora estão muito na moda por serem uma via supostamente saudável, e muitas vezes vimos que é só fruta, mais nada adicionado. Podemos confiar quando um rótulo nos diz isso? Quando uma embalagem nos diz que há só fruta e nada mais adicionado? Bom, aí era o que portanto, nós estamos a confiar nas nossas instituições e na regulamentação que tem que ser cumprida. A partir de tudo que é descrito numa embalagem, num rótulo, tem que ser cumprido. Okay. Só chamar a atenção, talvez, é que priorizar sempre o consumo da fruta fresca e inteira, pela própria casca, fibra que traz, e menos, até porque os estudos começam a apontar que o sumo, ou seja, o sumo de fruta, tem uma resposta similar, ou seja, o açúcar é absorvido de uma forma semelhante a um sumo processado. Sim. Portanto, devemos sempre priorizar, claro que isso é uma alternativa e claro que é uma alternativa, se queremos promover o consumo de fruta pode ser uma boa alternativa, mas sempre priorizar a fruta ao natural, e portanto aí eliminamos essa dúvida também. Sim. Não, porque esta questão é importante, que a fruta à peça, que deve ser a sobremesa e que deve ser o nosso doce do dia. A verdade é que quando as pessoas bebem um sumo natural e que têm muito essa ideia de que é um sumo natural, a verdade é que muitas vezes aquilo representa primeiro várias peças, portanto não é só uma, e temos muito mais elevada concentração do açúcar da fruta, que na maioria das vezes pode ser a frutose, e que de facto tem um metabolismo muito diferente do outro açúcar, porque quase que direto pode dar origem à síntese de gordura. Mas é a questão de eu não tenho o resto da fruta, que era muito importante, e uma das questões é exatamente a fibra. Portanto, nós vamos perdendo a fibra, no caso se é sumo, claro que se for mais polpa eu posso ter essas partes também, mas em regra significa um exagero de quantidade e, portanto, é sempre muito mais prudente nós fazermos esta recomendação. Aliás, essa foi das questões que quando eu uma das vezes visitei o Brasil, mais me chocou, porque temos sempre a ideia de que fruta é uma coisa que não falta no Brasil, e a verdade é que no Brasil o mais frequente é consumir suco e não fruta à peça, e portanto, e depois conseguimos perceber porque é que olhamos à nossa volta e vemos tanta obesidade já na região de São Paulo, aquilo, mesmo as crianças e os adultos com imenso excesso de peso e obesidade, a fruta é o suco. E ainda por cima adicionam muitas vezes também açúcar. Portanto, efetivamente é bom desmistificar esta questão de vamos beber um sumo natural de fruta, que é fantástico. Sim, nós começámos aqui num ponto de partida em que eu não sei muito bem ler rótulos e não os leio assim tanto, mas há outro extremo que é pessoas que são completamente obcecadas com os rótulos. Isto pode ser um problema, pode acabar em distúrbio alimentar? Bom, quando se é obcecado por rótulos, já se pode querer dizer obcecado em termos de alimentação. Sim. E a alimentação não deve ser uma obsessão. Obviamente que depois temos esses extremos e até os extremos de zero de tudo, não é? Portanto, esta preocupação excessiva em procurar alimentos que depois quase sempre vai dar em ultra processado, que é um alimento já totalmente
desvirtuado, em que quando nós vamos fazer o levantamento às vezes dessas pessoas, o que é que elas comem no seu dia-a-dia, são coisas completamente já desconhecidas para a maioria dos avós. Portanto, já é um padrão alimentar completamente desviado e, portanto, acho que isso de facto já revela alterações de comportamento alimentar, porque infelizmente na sociedade nós vemos muito os dois extremos. Poucas vezes vemos o ponto de equilíbrio. Ou é muito da obsessão, ou é muito de não queremos saber e, portanto, o que vier é. Obviamente que essa questão é uma questão muito importante na educação, sobretudo em casa. Sim. Que é aquilo que nós mais devemos promover, é o equilíbrio, a variedade em termos alimentares. A informação nutricional deve fazer parte da decisão, mas não ser, obviamente, aquilo que nós vamos estar completamente focados. Sim, nós já aqui falámos da palavra light, mas há outra palavra que parece dar algum conforto às pessoas, que é a palavra grego. Se o iogurte for grego, vai ser saudável à partida, mas ler a palavra grego não dispensa que vamos consultar o rótulo para perceber que... Essa do grego ser saudável é nova para mim. Há muita gente que diz, eu estou a comer iogurte que é grego. Então é grego, é saudável. Não sei, se calhar por ter aqui já uma conotação um bocado mediterrânea, mas grego, o melhor é ler de facto a lista dos ingredientes, porque pode lá ter a surpresa de ter natas. E portanto, se for de facto um iogurte ao qual eu retirei o soro, só é uma coisa, que tem uma consistência diferente. Se é um iogurte ao qual eu adicionei natas, para aumentar a consistência, isso tem que ser um critério de decisão, portanto tem que ser uma decisão consciente. E também agora, continuando nos iogurtes, cada vez há mais iogurtes que dizem que têm proteína, e eu sinto que há uma corrida das pessoas aos iogurtes com proteína, mas esses iogurtes são indicados a todas as pessoas ou é mais a pessoas que fazem exercício? A proteína... Eu acho que isso é uma questão, lá está, depende totalmente do indivíduo ou da pessoa que vai procurar esse tipo de produtos, e eu acho que na verdade a moda da proteína pode vir a ser um problema neste momento, porque acho que depende muito, claro que estamos a falar de um idoso que provavelmente tem uma necessidade acrescida de aporte proteico, pode fazer sentido, depois o resto terá que ser... Se tem esse interesse, terá que ser acompanhado por um profissional, porque no fundo, à partida, a população portuguesa, segundo o último Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física, até tem uma ingestão acima das 2 gramas, que já é assim o limite, ou que já é uma ingestão considerável de proteína. Portanto, na verdade, nós temos um consumo excessivo de proteína, portanto não há necessidade de procurarmos produtos hiperproteicos. Acho que acima de tudo será também pensar na distribuição ao longo do dia, e às vezes nós concentramos a ingestão de proteína nas refeições principais e o pequeno almoço e o lanche passa despercebido, portanto assim, para a população geral não vejo qual será a necessidade de procurar esse tipo de produtos. E, sim, claro. Mas a Margarida está aqui a tocar num ponto importante, primeiro, que é a distribuição nas refeições, e muitas vezes de facto nas pequenas refeições podemos ter refeições com muitos hidratos de carbono, podemos ter refeições de elevado índice glicémico, que esse é um dos grandes problemas, e por isso é que eu na primeira intervenção estava a dizer, uma coisa é a interpretação química ou a informação química, outra coisa é, mesmo com esta composição química que eu tenho na informação nutricional, o que é que isto me vai causar ao indivíduo A, B e C, e isso é o índice glicémico. O índice glicémico naquilo que diz respeito ao açúcar. Portanto, uma coisa é o produto tem X gramas de açúcar, mas num indivíduo aquilo vai significar um pico, no outro vai significar um outro impacto. E, portanto, o índice glicémico é também um parâmetro muito importante e que, de facto, não é obrigatório estar na rotulagem, ainda não é uma procura que o consumidor faça, mas é uma informação extremamente importante. E uma das regras para termos baixo índice glicémico, que é de facto muito importante para prevenirmos a resistência à insulina e a diabetes, é efetivamente nós termos fibra e termos proteína e gordura, portanto associarmos quase que os 3 blocos, que é proteína, hidrato de carbono, gordura, e obviamente também sempre com a fibra à mistura. Portanto, isto porquê? Porque muitas vezes temos as primeiras refeições do dia com muitos hidratos de carbono, o meio da tarde ou o meio da manhã peça de fruta e depois ainda mais uma bolacha ou mais um pão, e isso de facto tem muito pouca proteína. E depois faz-se a concentração nas grandes refeições de proteína, sobretudo de origem animal, sobretudo não tendo, de facto, depois as leguminosas que são tão importantes. Agora, a questão que a Margarida estava a dizer, quando fazemos o inquérito e tem 2 gramas de proteína, quando
convém explicar que as 0,8, assim na população em geral, 0,8 gramas de proteína por quilograma de peso corporal por dia, que pode ser um dos valores a considerar, claro que nós estamos francamente acima, mas a questão da qualidade da proteína e da forma como a distribuímos ao longo do dia é importantíssimo. Qualidade, lá está, porque fazemos muito pouca ingestão de proteína de origem vegetal, ou seja, leguminosas. A questão do iogurte poder ter mais proteína, se eu o posicionar na primeira refeição do dia ou a meio do dia, poderia ser uma hipótese, mas não ser essa de facto a panaceia de todos os males, porque as pessoas acham sempre que aquilo vai resolver. O que eu acho é que está de uma forma menos expressiva ou menos assumida, quando procuramos produtos com mais proteína, quase que inconscientemente eu estou a procurar poder comer muito de uma coisa que não tenha muito das outras duas coisas que eu fujo, que é os hidratos de carbono e a gordura. Portanto, como não posso comer hidratos de carbono, é o low carb, low fat, então vou para o hiperproteico. E, portanto, quase que é uma não resolução ou uma solução que é ainda em si um problema. Se depois vamos falar da proteína whey para a parte desportiva, isso poderá ser outra coisa, mas não devemos não saber interpretar ou não saber utilizar e achar que aquilo que é de facto a solução de todos os problemas. Sim, e eu não sei como é que nós estamos a chegar ao final desta conversa, porque ainda não utilizámos a palavra calorias, que muitas vezes é o que as pessoas mais procuram nos rótulos, não sabendo que há tipos de calorias e quantidades de calorias. O que é que vocês nos podem dizer sobre calorias nos rótulos alimentares? Na verdade, no início começámos a falar um bocadinho que o foco era o valor energético e as calorias, e que hoje em dia já começamos a focar-nos noutras questões, porque acho que acima de tudo, acima do valor energético, é a própria densidade nutricional do alimento, ou seja, dentro daquelas calorias, o que é que o alimento nos dá e o que é que ele representa. E muitas vezes, quando nos focamos apenas nas calorias, na verdade vamos procurar soluções que depois não são soluções, ou um bocadinho aquilo que falávamos há pouco, de quando vamos tentar encontrar umas bolachas que são isto e aquilo e light, e depois na verdade em termos de valor calórico e depois em termos de densidade nutricional, se calhar são pouco interessantes. Exatamente, são pouco interessantes, e na verdade o valor calórico assemelha-se muito ao pão com queijo e à peça de fruta que estávamos a fugir, ou seja, na verdade acho que ainda bem que não nos focámos nas calorias ao longo desta conversa, porque acho que é muito mais do que as calorias. Acima de tudo, o valor energético que nos diz, ou quando devemos prestar atenção, é no sentido de que aquilo que consumimos não é superior àquilo que gastamos para mantermos o peso, ou então quando procuramos a perda de peso, é que aquilo que consumimos é inferior àquilo que gastamos. E, portanto, para além disto, não nos diz muito mais. Depois nós queremos saber de que é que são estas quilocalorias, não é? Porque o álcool tem imensas quilocalorias, por exemplo, e nunca nos focamos nessa perspectiva. Ou seja, muito mais do que o valor energético é o que é que o alimento nos dá, e garantirmos que o nosso aporte energético ao longo do dia não ultrapassa aquilo que é o nosso gasto e aquilo que são as nossas necessidades, acima de tudo também. Então, professora, algo mais a dizer a alguém que, por exemplo, come um pacote de bolachas que tem 200 calorias e depois vai à passadeira e vai, já queimei 200 calorias, portanto já queimei aquele pacote de bolachas que comi há pouco. Pois isso é completamente pura ilusão, até porque, como a Margarida estava a dizer, eu acho que para as pessoas conseguirem visualizar, e agora vou falar um bocadinho de cor, mas se pusermos um folhado com queijo e fiambre, por exemplo, num prato com uma alface, e depois ao lado pusermos o prato com os brócolos, grão e peixe, e se eu dissesse no abstrato que em termos calóricos era exatamente igual, eu acho que as pessoas compreendem que não é a mesma coisa. Porquê? Porque eu não como calorias, eu não como para obter calorias, eu como para obter todos os ingredientes que eu, dentro do meu organismo, vou precisar. Eu não preciso só de calorias. As calorias, para já, a caloria é uma unidade de combustão em laboratório. Eu queimo aquilo, em laboratório dá X calorias. Sim. Para já, isso é uma questão que significa que eu posso comer aquele alimento e vai-se traduzir em 10 calorias, a Margarida pode consumir e traduzir-se em 20. Isso eu não sei. Sim. Portanto, é de facto uma unidade muito abstrata e na realidade nós já não devemos minimamente nos focar, não só o consumidor escolher pelo valor calórico, nem termos esta conversa de o que é saudável em termos de calorias. Da mesma forma, e agora para terminarmos também esta questão que muitas vezes eu vejo ainda na comunicação social ou nas redes, as pessoas a traduzirem alimentos em pacotes de açúcar. Bom, é assim, se eu coloco açúcar numa bebida, obviamente que eu vou traduzir
traduzir em açúcar porque aquilo teve X de adição de açúcar. Agora, se eu tenho um copo de sumo de laranja que espremi, traduzir em pacotes de açúcar, também não vou traduzir em pacotes de açúcar a peça da laranja que comi. Portanto, às vezes traduzimos também simplificando demais, quando na verdade a laranja não é um pacote de açúcar nem é 2. A laranja tem muitos outros ingredientes, porque às vezes também corremos o risco, e então as redes sociais proliferam nesse tipo de simplificação, que é completamente enganosa, porque vai comer a peça de fruta, não está a comer de certeza pacotes de açúcar. Bom, isto também é importante da mesma forma que a questão de transformar um alimento em rótulo de valor calórico. Sim. Perceberam? É preciso ter muita atenção aos rótulos, fazer melhores escolhas, estar do nosso lado com melhor informação. Boa informação, como tivemos hoje com a Margarida Bica e também com a Conceição Calhau. Muito obrigada às duas. E não deixem de ver a tabela dos alimentos para perceberem o raio-x que compõe cada nutriente, cada alimento. Até ao próximo episódio.